Oi, turma, do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Cherce Júnior, Dr. Ludwig. Nós chegamos ao final do livro, na parte da conclusão. Acreditamos que esse livro poderá alcançar espíritas, médicos, simpatizantes do espiritismo, curiosos e pacientes portadores de doenças complexas ou mais simples. Firmamo-nos para tal crença nas palavras de Kardec. Não há simulacro que possa produzir uma cura. Além disso, a mediunidade escapa completamente à lei sobre o exercício ilegal da medicina, porque não prescreve qualquer tratamento. A que penalidade poderiam condenar aquele que cura só por sua influência secundada pela prece e que, além disso, nada pede como pagamento por seus serviços? Ora, a prece não é uma substância farmacêutica, é, em vossa opinião, uma tolice. Mas se a cura está no fim dessa tolice, que direi vós? Uma tolice que cura vale bem mais do que remédios que não curam. Os espíritas, pois, terão grande satisfação em conhecer profundamente a vivência de Allan Kardec e as suas observações específicas sobre a mediunidade de cura. Nesse sentido, incentivamos, por exemplo, a leitura de 25 textos selecionados na Revista Espírita, somados ao trabalho elaborado sobre fluidos e as curas e milagre de Jesus em A Gênese. Convidamos os irmãos espíritas a criarem grupos de estudo para debater e discutir esse material à luz da doutrina espírita. Nesse sentido, aspiramos a que essa experiência possa contribuir para ampliar horizontes na compreensão e prática do espiritismo dentro dos centros espíritas. Simpatizantes do espiritismo poderão sorver do conteúdo apresentado e compreender de forma mais racional e não mística os mecanismos que envolvem as curas espirituais. Os médicos e pesquisadores terão a oportunidade de questionar se existe algo além da matéria que está visível aos seus olhos. Poderão refletir, através de laudos e exames, como foi possível reverter enfermidades com prognóstico sombrio, apesar de todos os esforços da medicina convencional. A eles, em especial, convidamos a mergulhar nos mares das curas espirituais a fim de poder usufruir do conhecimento espírita. Quem sabe, a partir desse estudo, possam eles próprios contribuir para solucionar as incógnitas no campo das enfermidades do corpo físico que assolam a humanidade. Na Casa Espírita Companheiros da Luz, os portadores de enfermidades simples ou complexas são orientados a procurar assistência médica convencional, realizando acompanhamento médico. Por meio desse livro, também estão convidados a conhecer o que ocorre num tratamento espiritual para que busquem o auxílio com toda a segurança e dignidade que mereçam. Quando sabemos o que ocorre conosco, temos a optar pelos melhores caminhos em situações delicadas, por exemplo, o desafio de uma doença incurável. Gostaríamos de deixar claro que as curas espirituais ou qualquer manifestação espírita não são privilégio do espiritismo. Esses fenômenos podem ocorrer em qualquer lugar, em qualquer crença ou qualquer templo. Para os espíritos não existem paredes, mas sim boa vontade de auxiliar. O que a doutrina dos espíritos faz é explicá-los de forma racional por meio de um tripé de conhecimentos formado por ciência, filosofia e religião. Acreditamos que o espiritismo fornece detalhes que enriquecem o seguro entendimento sobre as curas espirituais, mas os espíritos estão por toda parte, como nuvens de testemunhas em busca de auxiliar corações que necessitem de amparo espiritual. Quando sugerimos o estudo das obras de Allan Kardec é porque estamos cientes de que é um cabedal de conhecimentos seguros e efetivos no processo de cura espiritual. É por esse motivo que essa obra apresenta, em quase 2/3 de suas páginas, textos desse autor na íntegra, frisamos. Nossa proposta é que o leitor possa acessar o conteúdo completo referente ao tema sem sugestioná-lo com recortes que poderiam ser interpretados de maneira equivocada. Em nosso rudimentar entendimento, percebemos nas obras do Allan Kardec um material extenso e rico que merece ser revisado
a fim de instruir com confiança a caminhada em prol do aprendizado da temática estampada nessas páginas. Consideramos importante a leitura do livro de ordem apresentada. Sabíamos que o leitor estaria ansioso para conhecer os casos de pessoas que conseguiram restabelecer a saúde por meio de cirurgias espirituais, mas fizemos questão de abordar antes o trabalho elaborado por Allan Kardec e também a entrevista com perguntas sobre o tema ao Dr. Ludwig. Dentro desse miolo de ideias estão as respostas que auxiliam no atendimento correto dos casos apresentados. Ficamos muito sensibilizados com os 5 casos apresentados com laudos e exames. Buscamos apresentar um pouco da emoção de cada um desses corações que buscam auxílio na casa espírita, companheiros da luz. Somado a esse momento emotivo, acrescentamos conceitos sobre a doença do assistido e a possibilidade de revertê-los pela medicina tradicional. Nesse particular, a avaliação das datas e conteúdos dos laudos, exames, antes e depois da cirurgia espiritual, juntamente com o relato do Dr. Ludwig, são valiosos recursos para corroborar a efetividade da intervenção espiritual. As intervenções espirituais, além de beneficiar os pacientes, têm por objetivo trazer um imenso avanço para a medicina convencional, proporcionando a esta mais recursos para aliviar e curar diversas enfermidades. Essa é a vontade do plano espiritual. É chegado o momento da evolução do planeta. Aqui está se transformando num mundo de regeneração, onde a lei do amor e do progresso cursa com o desenvolvimento da ciência, alívio dos sofrimentos, num novo despertar de consciências. Faz parte desse projeto o emprego de energias mais sutis no tratamento médico, típicas de dimensões espirituais mais elevadas. Todos estão convidados a esse sublime momento de emancipação espiritual. Esse laço vai fortalecer a hipótese da intervenção espiritual. Após essas percepções, temos a apresentação do relato do espírito Dr. Ludwig, que nos acrescenta conhecimento sobre o procedimento espiritual realizado com cada paciente. Tivemos a oportunidade de passear os olhos por depoimentos de corações que participaram da cirurgia espiritual através da Casa Espírita Companheiros da Luz. Na abertura desse livro, há um QR Code para acesso aos vídeos do testemunho de cada relato. É uma oportunidade de sentir a emoção de quem recebeu as bênçãos da espiritualidade. Muitos nos perguntam sobre os médiuns de cura, que faliram ao exercer a faculdade mediúnica, e gostaríamos de acrescentar alguns pontos em relação a essas circunstâncias. Não podemos ser alienados e pessoas que fingem não perceber os fatos que ocorrem no mundo. Pelo contrário, estamos cientes de que muitos médiuns cometem equívocos em as suas atuações, não só na mediunidade de cura, como também em psicografia, psicofonia e outras atividades espíritas. De nossa parte, sabemos que Deus, em sua infinita misericórdia, sempre irá oferecer oportunidades para os corações que desejam auxiliar aqueles que sofrem. Pedimos incessantemente aos anjos guardiões que protejam e inspirem os médiuns na sua sublime missão aqui na Terra. Por um lado, é de bom tom alertar que a mediunidade não é um privilégio do espiritismo. Ela existe, frisamos, desde os primórdios da humanidade, em todos os povos e religiões, em diversas formas e interpretações, conforme o grau da moralidade mais ou menos apurada das pessoas a elas afeitas. Os equívocos, pois, podem ocorrer a qualquer momento em razão de várias circunstâncias e motivações, como vimos nos artigos e notas de Kardec, registrados na primeira e segunda parte deste livro. Por outro lado, ao ampliarmos a lente de nossas percepções sobre o mundo, observamos indivíduos cometendo atrocidades em muitos outros campos de ação, seja na política, na economia, no meio ambiente, dentro da família, além de inúmeras outras possibilidades. Se esses atos disfuncionais ocorrem em todos os campos, por que motivo não aconteceriam em relação à mediunidade de cura? Há pessoas que trabalham com dignidade,
com essa faculdade orgânica e merece todo o nosso respeito, e outras que não, conduzidas por ignorância ou má fé. Nós preferimos fazer o nosso trabalho silencioso, próximo aos doentes, a ficar julgando companheiros que abrigam lutas íntimas, assim como nós também. Acreditamos que o mundo precisa mais de mãos que auxiliam do que lábios que julgam. Esse livro é o primeiro de uma série que iremos publicar sobre a temática. Vale ressaltar, novamente, que essa obra não é conclusiva. Não temos presunção de carimbar nela todas as verdades sobre o assunto. Não pretendemos ter a certeza de tudo, mas apresentar a transformação que as curas espirituais podem operar na vida das pessoas. Certamente especialistas encontrarão falhas e limitações nessas singelas páginas. E por isso, como já dissemos anteriormente, estamos abertos para dialogar, trocar experiências e, por que não, mudar de opinião. Acreditamos que estamos em construção de ideias e, quando temos o diálogo como parceiro nessa jornada, tendemos a construir pontes edificantes sobre qualquer assunto, abortando a paixão que nos encaminha para o radicalismo e a falta de compreensão do mundo, e principalmente do outro. Aí ele conclui aqui: bendito seja, grande codificador, bendito seja, eminente emissário do Cristo que foi capaz de nos abrir os olhos para a vida verdadeira e nos abençoar com as suas verdades consoladoras da santa doutrina. Bendito seja, dedicado trabalhador do bem, que viveu sua obra até a exaustão, dizendo sim ao chamado divino, enfrentando todos os escolhos e desafios que um missionário de sua envergadura poderia suportar. Que ecoem em todos os corações as palavras do amado João, escriba do Evangelho e discípulo amado do Mestre Jesus, como registrado no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Está empenhada a ação viril. Já não se trata de crer instintivamente nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que se lhe revela na sua universalidade. E que um dia tenhamos a honra e a coragem de pronunciar as palavras vindas do coração como saíram do seu, ao dizer de sua missão em obras póstumas: Senhor, pois que te dignaste lançar os olhos sobre mim para o cumprimento dos teus desígnios, faça-se a sua vontade. Está nas suas mãos a minha vida, dispõe do teu servo. Reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa, a minha boa vontade não desfalecerá. As forças, porém, talvez me traiam. Supre a minha deficiência, dai-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis e com teu auxílio e nos teus celestes mensageiros, tudo envidarei para corresponder aos teus desígnios, assim seja. Gente, que livro maravilhoso. Agradeço mais uma vez ao Paulo, lá de Pato de Minas, que eu conheço só virtual, mas foi ele que me indicou essa obra. Talvez porque a gente estava conversando sobre fé, né? Eu falo que eu sou de muita pouca fé, minha fé é muito pequenininha, e eu tenho problema da comorbidade, eu não sei como lidar com ela algumas vezes, né? E a gente estava conversando sobre isso lá em Facebook. Olha como que Deus age, né? A gente fala rede virtual não presta, atrapalha a vida das pessoas. Não, ajuda também, ajuda bastante. Aí conheci esse rapaz lá, a gente fala, né, com mensagens, com brincadeiras diariamente, mas pela internet. E foi ele que me indicou essa obra. E assim, ele é lá de Minas, esse livro parte de Birigui, que é interior de São Paulo. Não sei qual é a ligação que ele tem, né? Mas de qualquer forma, não sei se foi ele que leu ou se ele também já passou por algum procedimento com o Dr. Ludwig, mas de qualquer forma ele me encaminhou para aquela jornada que eu quero seguir, que é a da fé, né? Eu quero aprender a ter fé, eu quero aprender a me transformar, eu quero acreditar, eu quero ser instrumento, sim, como dizia Francisco de Assis, instrumento da paz do Senhor. Onde eu for, que eu possa levar o contrário do que eu encontro. Se eu encontro tristeza, que eu leve alegria. Se eu encontrar guerra, que eu leve a paz. Eu preciso disso. Eu, Patrícia, preciso muito disso. Eu sinto que só me transformando moralmente, realmente, eu vou me sentir uma pessoa inteira, uma pessoa em paz, uma pessoa feliz. E como eu encontrei essa jornada, como eu encontrei esse caminho, que eu sei que está me fortalecendo dia a dia, a ideia de vir para um canal, de dar a cara a tapa, de fazer leitura, gaguejando, errando, né?
O óculos não ajuda, troquei o óculos, mas é velhice mesmo. Tem hora que embaralha uma linha da outra, aí eu não sei onde eu tô na leitura. Não é qualquer pessoa que se propõe a fazer isso, porque as pessoas querem mostrar na internet tudo lindo, maravilhoso, né? Tudo perfeito. Eu não. Eu não edito vídeo, eu vou do jeito que dá. Hoje o tranqueira tá dormindo, ó, mas tem dia que eu coloco ele aprontando, né? Aqui tem cachorro, aqui tem Mercado Livre que toca e eu tenho que largar o canal aqui. Às vezes eu largo os comentários pela metade e falo, gente, tem que atender a porta, tem que sair correndo e tal. Assim, dentro do meu jeito atrapalhado, eu procurei levar, através desses estudos sérios, né, o melhor para vocês, assim como foi melhor para mim, assim como foi um direcionamento esse livro para que eu pudesse realmente pegar mais firme nessa jornada do bem. E aqui a gente vê todos os aspectos de formas que a gente consegue a nossa cura. A nossa cura não está atrelada simplesmente no bem-estar do corpo. A nossa cura está no nosso bem-estar emocional, espiritual, essa busca pela nossa evolução. Então, o que não tem preço diante dessa obra aqui é você encontrar pontos de apoio que te levam a acreditar que mesmo, tem alguma fala bíblica que diz isso, né? É necessário às vezes você perder na terra para ganhar o céu. Então, mesmo que você não tenha um corpo totalmente saudável, que você tenha lá os seus perrengues e que você tenha uma luz, você pode procurar uma cirurgia. E se for do teu merecimento, se os seus pensamentos, seus sentimentos estiverem ali ligados ao Criador, se você se transformou moralmente e chegou a sua hora de realmente obter aquela cura, não é necessário mais a dor. Então a gente encontrou o caminho, né? Nós encontramos aqui a certeza de que se a gente for buscar e for o momento certo e Deus acredita que a gente não precisa mais passar pelo nosso perrengue, aquele momento ali vai ser ponto marcante. A gente vai sair de uma cirurgia melhor. Talvez não totalmente curado, mas muito melhor. E eu confesso para vocês, eu já fiz cirurgia, eu sou grata a Deus pela oportunidade da cirurgia que eu já fiz, né? Mas eu fui com tão pouca fé que a questão não são os médios, a questão não são o centro, a questão é a minha pouca fé. Então eu fui sem conhecimento, olha, vamos marcar uma cirurgia espiritual? Vamos. Então você vem com fé, né? Você se guarda em oração, você não come carne vermelha, não pode ter sexo, não pode isso, não pode aquilo. Beleza, eu vou do jeitinho que vocês estão mandando. Só que uma coisa que não adianta, vem com fé. Isso daí você não consegue da noite pro dia. E aí eu fui, fiz minha oração, pedi a Deus com todo o coração, mas não é fé, ainda é da boca para fora. E eu não consegui sentir assim grande melhor, até que senti. A nossa cabeça é nosso guia, né? Então até senti assim, em alguns dias, aquela questão de firmar um pouco mais o pé. Eu tenho muito problema, mas é nos meus pés, né? Então eu senti um pouquinho mais de firmeza e tal. Mas como você tem pouca fé, aquilo passa rápido. Aquela sensação passa rápido. O meu irmão foi também, não sentiu nada. A questão não é o centro, não são os médios. As pessoas que estão ali estão empenhadas em fazer o melhor. Os espíritos que estão ali estão trabalhando na questão da sua melhora. Mas você não se ajuda. Agora, depois de todas essas 400 páginas, de tudo, sabe? Tudo ele prova. E eu sou esse tipo de pessoa. Eu sou Santo Tomé, eu preciso ver para crer. E aqui tem isso. Ele vai provando. Né? E essas provas deles, como ele falou no final, se quiserem contestar, pode contestar. E ele está aberto para debate, para conversa, né? Mas quem sou eu na fila do pão para debater alguma coisa? Pelo contrário, eu sou grata, muito grata por tudo que eles colocaram aqui. Todas as obras que eles, né, do Allan Kardec, que eles colocaram aqui, que eles foram exemplificando, que eles foram, tal coisa é falada, mas acontece. Então, assim, esse link da teoria e da prática, para mim, pelo menos, é muito importante. Porque eu sou Santo Tomé, porque eu sou de pouca fé. E o trajeto, durante essas 400 páginas de leitura, o trajeto que eu fui tomando durante o livro foi um trajeto de construção de fé. Não que eu tenha ela grande ainda, não que tenha me transformado, não, mas eu entendi o caminho que eu tenho que pegar.
Então, daqui por diante, cabe a mim manter nesse caminho ou não, como cabe a cada um de vocês que estudaram junto comigo. Bora lá. Agora é aquela história, o professor já ensinou, agora nós vamos ter que fazer a lição de casa. E eu vou marcar a cirurgia espiritual com o Dr. Ludwig. Só que como eu estou em Itaquá, estou muito longe, eu vou fazer à distância. E se der o resultado, e assim eu espero que dê, que chegue o meu momento, pelo menos de melhorar um pouco essa saúde, eu volto aqui e conto. Pode ter certeza disso, que eu vou ser mais uma para dar o depoimento, eu espero que eu seja. Terminando, gente. A partir de segunda-feira, uma nova obra. Aí fiquem morrendo de curiosidade, que eu ainda vou pedir orientação a Deus para ver qual que eu vou colocar aqui no lugar dessa obra tão maravilhosa, porque eu não posso colocar agora também aqui uma que seja de menos importância. Tem que ser uma assim que dê continuidade a essa energia maravilhosa que foi levantada durante as leituras que esses três autores, né, os três, não quatro, porque a gente coloca o Dr. Ludwig junto, né, que eles fizeram essa obra aqui, então agora não pode ser qualquer obra que vem, não. Eu vou ter que pedir muita orientação a Deus para ver qual que a gente coloca no lugar dessa, tá bom? Segunda-feira nós estamos aqui, se Deus quiser. De segunda a sexta nós estamos aqui.